Boa tarde, Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso. Estamos de volta aqui no nosso podcast toda terça-feira às 17 horas na Metrópole FM em Cuiabá. Aqui no centro histórico de Cuiabá, essa cidade quente. Hoje tá quente, Aguinaldo. Muito quente, né, Aguinaldo? Acordei, tava chuvoso, Cuiabá assim, falei, ai, hoje é o dia, tá tudo fresco. Agora à tarde, Cuiabá voltou a ferver, Cuiabá. Mas assim, estamos de volta, Marisete França em foco, liderança e justiça na jornada da vida. Por quê? Porque nós precisamos mostrar para você o que está acontecendo na nossa Várzea Grande, na nossa Cuiabá e para o estado de Mato Grosso, aqui pela Metrópole FM. E toda terça-feira, às 17 horas, eu tenho o apoio do meu querido amigo que está aqui à minha frente, Aguinaldo. E também agradecer ao meu amigo Munhoz pela parceria de estarmos aqui na Metrópole FM todos os dias no canal do YouTube da Metrópole, no site, pelo Facebook e daqui a pouco nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também YouTube. E hoje eu tenho uma convidada extraordinária, Aguinaldo. Você não a conhece, porque nós trouxemos aqui convidados que Aguinaldo tirou uma casquinha, Fabi. Você não sabe. Trouxe a prefeita de Várzea Grande. Aguinaldo já fez as petições dele, né, Aguinaldo? E aí veio alguns vereadores e Aguinaldo foi já fazendo os pedidos dele. Tá anotado, né, Aguinaldo? E hoje eu estou aqui com essa mulher incrível, uma amiga, uma irmã em Cristo, Fabiana Yumi Casical. Esse nome é diferente. É uma mulher que ela é cristã. Ela é casada com um homem, olha, Osvaldo. Pensa no Osvaldo. Eu falo, esses dias eu tive o prazer de ter dois Osvaldos juntos. Verdade. O meu pastor Osvaldo e Osvaldo, marido da minha amiga Fabiana. Ela é casada há 25 anos, mãe da Hannah, da Lira e do Ian em memória. Por quê? Porque o Ian já foi morar com o Senhor lá no céu. É uma cristã dedicada, escritora, evangelista, com foco em compartilhamento da palavra de Deus e apoio também a muitas mulheres, né? Um apoio espiritual a mulheres. Coautora do meu e do nosso livro Mulheres Diamante Construindo um Legado. Também criadora do canal Palavra Rema Viva. É, amados, a mulher não é fácil, não. Ela empreende, ela é sucesso. É co-líder do projeto Forjadas. Esse projeto eu quero fazer parte, hein, Fabiana? Vamos ver, Vamos sim. lá. Forjada, mulheres forjada com a palavra de Deus, voltada para o entendimento do processo da forja na vida cristã. Apaixonada em inspirar pessoas através da fé, do ensino bíblico e da criatividade no artesanato. Formação acadêmica. Você acha que ela ia parar por aí? Vixe, olha isso aqui, gente. Bacharel em Ciências da Computação pela UFMT, né? Ciências da Economia também no 6º semestre pela UFMT. Teóloga, fez teologia básica e média na Academia de Pregadores. Meu Jesus amado. Segura, gente. Tem mais certificados. Capelania Hospitalar, Academia de Pregadores, Gestão Emocional da Academia de Pregadores, Psicologia Pastoral e Academia também na Academia de Pregadores. Jesus, estou sem fôlego, Aguinaldo. Olha só a atividade. Diaconiza na Igreja Batista Nacional ali do Goiabeira, Projetos Forjadas. Ela apoia mulheres no processo da forja espiritual. Criadora do canal no YouTube de Palavra Rema Viva. E também, amados, ela é uma mulher com muita habilidade, compartilhamento da palavra, aconselhamento espiritual e emocional, comunicação e ensino bíblico, expressão criativa em artesanato. Tô sem fôlego. Seja bem-vinda aqui nessa tarde grandiosa, minha amiga Fabiana. Obrigada, que honra. Obrigada. Meu Prazer Deus, é meu. gente, que currículo é esse, Aguinaldo? Você tá pensando que as mulheres são fáceis, Aguinaldo? Quando elas resolvem pôr a mão na massa para estudar, se capacitar, a jornada da vida é isso, Aguinaldo. É um processo de lapidação, de formação. E aí a mulher é aquela mulher de Provérbios 31.
Acorda cedo, Sim. cuida da sua casa, dá ordem para os seus colaboradores, sai para ajudar o marido, os filhos, manda filho para a escola, manda marido para o trabalho, organiza a casa, sai correndo para trabalhar, Verdade. ainda tem tempo de estudar. Meu Jesus, você tá pensando que a mulher de Provérbios 31 é qualquer mulher? Não. É essa mulher, Fabiana Kazicawa. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada o convite, obrigada por estar aqui. É um prazer, é uma honra, né? Já me chamou várias vezes, né, Marisete? Só que nunca deu certo. Agora, para a glória de Deus, a gente está aqui. E mulheres, amigos, todos vocês que estão aqui nos ouvindo pelo Marisete França em Foco, essa mulher veio hoje aqui porque, como eu falei, ela não para. Eu quero falar para vocês, em setembro, ela estava ali lançando a segunda edição do Mulheres Diamante, Construindo um Legado em São Paulo. E eu quero que a Fabi me conte um pouco dessa jornada dela, né? Desse processo também na vida dela de coautora, o que esse livro trouxe para você, o que ele agregou na sua vida nessa jornada aí, Fabi? Me conta um pouco. Nossa, foi muita coisa, né? Assim, na realidade, muitas pessoas falaram, você tem que escrever um pouco do que você viveu, né? Porque, na realidade, as Mulheres Diamantes foi uma porta que Deus me abriu, né? Para eu contar um pouco de como foi, né? A minha entrega do Ian, que é o nosso filho, né? A Deus, né? Esse processo que não foi fácil, mas a gente entendeu, né? Que tudo que Deus nos pede é como se fosse algo para a gente poder crescer mais, né? Tudo que Ele nos pede é como se a gente entendesse. Entrega, minha filha, faz aquilo que eu peço que você vai ganhar, você só vai ganhar. E assim, às vezes a gente acha que é uma perda, como muita gente fala, né? Eu perdi meu filho, eu perdi meu marido. Mas não, quando a gente devolve para Deus, entrega para Deus, a gente não está perdendo nada. A gente entende que quando a gente é cristã e a gente entende esse processo, a gente consegue ver que não há perdas quando uma pessoa morre, quando uma pessoa nos deixa, né, para Deus. Mas, na realidade, é um tempo que a gente vai ficar longe, mas para um breve reencontro. Fabi, para muitas pessoas que estão nos ouvindo, talvez eles não entenderam um pouco dessa entrega. Gente, a Fabiana, ela viveu uma jornada com seu filho muito jovem, o Ian, que durante a pandemia ele deveria fazer um procedimento, né? Tava tudo programado para ele fazer um procedimento cirúrgico, né? Uma cirurgia. E aí veio a pandemia e travou tudo, fechou as portas, né? E aí o Ian voltou para casa. Eu falo que ele voltou para casa, ele voltou para o melhor lugar, que muitas vezes pai e mãe não entende, mas porque não conhece profundamente a palavra de Deus, as escrituras. Então, Fabi, conta pra gente um pouco dessa história, para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam o que aconteceu com o Ian, como foi esse processo, qual era essa cirurgia que ele teria que fazer e o porquê? Então, porque com 5 anos ele infartou. Ele teve uma crise da doença de Kawasaki. Ele nunca tinha sido diagnosticado. E quando não é tratado a tempo, a criança ela infarta. E isso só acontecia, né, naquela época com meninos orientais até 5 anos. Sabe? Então, assim, era uma doença muito rara. E o caso dele foi tão raro que, na realidade, ele não apresentou os sintomas. Quando a gente descobriu, ele já estava infartando. E os médicos acreditam que ele não teve só um infarto, porque quando eu cheguei com ele no hospital, no pronto atendimento, ele já estava em crise. E a gente ficou da meia-noite até 6 da manhã com ele em crise. Então, provavelmente ali os médicos acreditam que ele passou por mais de um infarto, mas assim, tanto que ele praticamente perdeu o lado esquerdo do coração, né? Mas daí como que sobrevive só com um lado? Deus fez algo ali sobrenatural, né? Fabi, ele teve vários infartos com 5 anos de idade? Com 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos de idade com infarto. E o que aconteceu depois desse infarto que foi descoberto ali, que na verdade ele
teve vários, né? Sim. Eu falo assim, Deus é maravilhoso, né? Porque naquele momento, antes daquele tempo de acontecer tudo isso, Deus falou para mim, né? Que eu ia passar, usou a boca de um servo de Deus para falar: entra em oração, porque você vai entrar numa tempestade, um vento forte a passar na sua vida, mas que ele estava comigo e que eu ia vencer esse vento, sabe? Então, assim, eu estava em campanha, eu estava buscando força em Deus, e quando quando aconteceu tudo isso com o Ian, eu entendi, o vento chegou. O vento chegou, eu precisava colocar em prática aquilo que eu já estava buscando, né? Me fortalecer em fé, né? Me acalmar, manter a calma, né? Saber que Deus estava no controle, né? Então foi assim, 30 dias na UTI, né? Mas eu falo assim, Deus foi tão maravilhoso que além de ele avisar, no dia que ele infartou, a médica que estava lá atendendo no pronto atendimento, não vou falar nomes, nada, né? Eu acho que Deus glorificou, ele agiu ali de forma tão gloriosa, então não vou ficar citando nomes, nem lembrando as coisas que a gente não vai trazer a glória de Deus. E ali ele colocou as pessoas que ele precisava para dar o auxílio. Ele colocou o pediatra, que conhecia todo o histórico do Ian, dos meus 3 filhos, que é o Dr. Arlan. Ele colocou ali, porque ele subiu do PA para o quarto, para ser internado, com sintoma de pneumonia. Eles não tinham ainda diagnosticado que ele estava sofrendo um infarto ou coisa parecida. Ele subiu ali com diagnóstico de pneumonia. Ali no corredor dos quartos, eu encontrei com o pediatra, e o pediatra falou assim, ele já pegou o raio-x das minhas mãos, já falou assim, não, Fabiana, não é pneumonia, só que é grave. Então, ele colocou as pessoas certas, no momento certo, para ajudar a fazer esse diagnóstico. Sim. Aquela junta médica, inclusive o pediatra que já conhecia todo Sim. o histórico do Ian. Para você entender que mesmo no meio da tempestade, no meio daquela tempestade toda, Deus coloca as pessoas certas no momento exato para te socorrer. Com certeza, Marisete. E ali, naquele momento, esse pediatra, junto com aquela equipe, conseguiu fechar esse diagnóstico. Ainda te digo mais, porque lá na Fêmea, cardiopediatra não costuma ter, a não ser que você chame. E naquela época só tinha 2 cardiopediatras em Cuiabá. Uma delas a gente conhecia e final de semana era na Chapada que a gente via ela. Ela não gostava de Cuiabá, porque o marido dela não gostava de Cuiabá. E naquele dia, Deus colocou ela lá dentro daquele hospital, 6 da manhã, e a gente, uai, doutora, o que a senhora está fazendo aqui? Porque a gente estava acostumado de encontrar com ela na Chapada. Ela, Chapada estava muito chata, acredita? Eu vim para Cuiabá, tal, né? Daí o doutor Arlanda perguntou, mas a senhora está com o paciente aqui? Não, me deu vontade de baixar aqui no hospital? A vontade direcionada por Deus. Por quê? Porque Deus tinha algo para ela fazer naquele lugar, sim, naquele dia, tá ali pronta e para ajudar vocês naquele momento. Me conta um pouco mais. Para ele entrar na UTI, precisava também da chefe da UTI lá, a médica que é a chefe da UTI. E era final de semana. Normalmente final de semana não está lá. Ela também estava lá. Sabe? Então, assim, Deus colocou todos que a gente precisava naquele momento. E para fechar, que era o coração, eles tinham que fazer um exame que não tinha aparelho lá dentro da Fêmea, que era o ecocardiograma. Daí a doutora Maria Cecília falou assim, que é a cardiopediatra, ela falou assim, eu tô com o aparelho aqui. Ela falou assim, mas como assim a senhora tá com o aparelho aqui? Porque eu estava dentro do carro, eu não quis deixar no carro, eu desci ele. Você está vendo como a mão de Deus, ele cuida dos detalhes? Detalhes. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Muitas vezes você acha que está passando por uma tempestade e que Deus não está no seu barco.
Ele está no seu barco. Ele pode até estar tirando um cochilo, como diz Como na Jesus palavra estava, dele, né? como ele estava ali com os discípulos. Mas ele está ali prestando atenção nos detalhes. Eu costumo falar, Fabi, que lá no Salmo 91, no 15, diz assim: clama-me no dia da angústia, eu te responderei. Eu não mandarei anjos para te socorrer, eu virei pessoalmente. Porque Amém. tem dia que o Senhor manda anjos para nos socorrer. Mas tem dia que a angústia é tão grande que ele sabe que você não é os anjos que vai te ajudar, Não. ele tem que vir É pessoalmente. Então, lá no Salmo 91, quando eu leio ali, eu falo que, para mim, foi muito forte entender essa palavra. Porque ele fala: clama-me. No dia da angústia, eu virei pessoalmente, filho, te socorrer. E naquele dia, foi exatamente isso que aconteceu com vocês. Com né? certeza. Todos os detalhes, as pessoas certas, no lugar certo, para dar e fechar o diagnóstico do Ian e o levá-lo para a UTI. E ali, me conta um pouco mais. Então, e nesse período, as pessoas falavam assim para nós, porque naquela... quase 14 anos atrás, a estrutura de atendimento para cardio, pediatria, era muito obsoleta aqui em Cuiabá. Todo mundo falava assim: se é coração, vai para São Paulo, né? Paga o UTI imóvel e vai para São Paulo. E meu marido ficava assim: e aí? Eu falava assim: vamos orar, porque até agora Deus tem sustentado. E eu sempre falava assim: a gente não vai dar um passo sem que a mão de Deus esteja sobre nós. Amém, amém. E ali, enquanto a gente orava, eu sentia no meu coração que era para ficar ali, aqui na realidade, em Cuiabá. E nisso Deus colocou muitos irmãos, sabe, muitas pessoas muito queridas para nos ajudar, né? Como, sabe, eu sentia assim, confortada por Deus através daquelas pessoas. Eram pessoas ali orando com a gente. Eram pessoas ali, sabe, abraçando, chorando junto. Foi um tempo, assim, bem consolado. Eu acho bem interessante, Fabi, quando você fala sobre isso, você fala hoje com o seu coração em paz. Voltamos e, claro, não podemos perder nenhum segundo. Porque se você está gostando de estar ouvindo a história, a jornada de... Eu falo assim, não é só uma jornada. É uma jornada vitoriosa. Mas, Marisete, houve uma morte no caminho. A morte, ela só é derrota para aqueles que não sabem para onde o seu filho foi, para onde o seu esposo foi. Mas para aqueles que conhecem o destino dos nossos, é uma vitória. E a vitória da Fabiana, a jornada de todo esse tempo que nós temos caminhado junto, eu posso garantir para você que ela sabe para onde que o filho dela foi. Então eu quero aqui, Fabi, que você conte para a gente como foi essa trajetória do tratamento do Ian, porque é por causa disso que nós nos encontramos. Sim, com certeza. Então, foram 10 anos, sabe, a gente indo e voltando de São Paulo. No começo, quando ele saiu a primeira vez da UTI, a gente ia um mês sim, um mês não. Daí foi espaçando esse tempo de ida para São Paulo. Até que a gente estava indo no começo do ano e no meio do ano. E às vezes, assim, na verdade a gente ia no final do ano, ficava o final do ano para virada e depois ia no meio do ano. E fazíamos todos os exames que precisava. E o diagnóstico, sempre, quando chegava lá, a primeira coisa que a gente escutava era uma bomba. É transplante, mãe. A gente vai ter que colocar ele para fila. Daí começava uma bateria de exames, né? E fazia exame, fazia esteira, fazia tudo quanto era tipo de exame que você possa imaginar. E olha, o incrível que, assim, por incrível que pareça, tinha exames que eles tinham que adaptar para ele, porque criança naquela idade, eles não faziam aqueles tipos de exame, era um exame para adulto. Sabe, teste ergométrico, essas coisas. Então, eles tinham que fazer um monte de adaptação. E ele passava com louvor. Todos eles falavam assim, mas como? Como? Olha só, a gente está vendo aqui a imagem, mas está vendo aqui o resultado. Não bate, não parece da mesma pessoa. E assim, toda vez que a gente chegava, era aquela história. Agora, acho que ele vai para a fila de transplante. Quando terminava as baterias de exame, não, ele está muito bem. A gente não sabe como, vamos deixar ele mais um tempo assim. Meu Deus. Quando o coração dele pedir mesmo,
a gente coloca ele na fila. Transplante de criança, Fabiana, não é demorado, é rápido. Então, vamos aguardar. Fabi, mas aí, quando que fechou esse diagnóstico realmente que o Ian foi para a fila? Com quanto tempo? Não, na realidade, ele nunca chegou a entrar na fila. Deus nunca permitiu ele entrar na fila. Porque, como eu disse, chegava lá em São Paulo, eles queriam... eles olhavam para os exames que a gente levava, eles falavam primeiro, não, a gente precisa... Porque existe um índice que eles chamam fração de ejeção, sabe? Que é para ver como que o coração está... O quanto que o coração está conseguindo bombar de sangue para o corpo. Então, o índice, quando cai para 30%, ele já é indicação para transplante. Do Ian sempre ficava em 18 e 21. Nunca passou disso. Sempre ficava entre 18 e 21. Daí, todas as vezes que eles olhavam para esse índice, eles falavam, mas como que essa criança não está para a fila de transplante? Mas daí eles iam analisar todos os outros exames e o histórico dele, né? Se ele fazia educação física, se ele tinha problema de desmaio. Nunca. Mas em todo esse período, ele tinha uma vida normal. Ele ia para a escola, ele Sim. saía com os amigos, ele tinha uma vida normal. Olha, para você ter uma ideia, ele chegou a viajar só com a escola, para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi para o Pantanal só com a escola. E, sabe, eram de ficar assim, 3, 4 dias, 5 dias. Então, a escola levava ele, sabendo, né, de toda... É lógico que os médicos davam um atestado para ele poder viajar. Ele fazia todo o esquema das medicações. Mas, assim, nunca aconteceu nada. Nunca deixaram o Ian preso numa bolha. Não. Ele tinha uma vida normal, normal. Ele agia, andava com os amigos, tinha uma vida Sim. normal. E quando aconteceu aquele momento, assim, de você falar, agora vai ter que fazer a cirurgia? Então, daí na pandemia... quando começou a pandemia, aconteceu um caso muito triste com uma sobrinha minha que abalou muito a família, né? Uma sobrinha que era muito próxima da gente e Deus falava muito em sonhos com o Ian, sabe? E ele já estava um tempo sonhando com ela, né? E ele não entendia e ele, às vezes, pelo fato dele não entender, né? Ele não comentava comigo. Normalmente ele sempre contava os sonhos para mim. Mas assim, ele não entendia, ele só achava que assim, como começou, como tinha um tempo que ele não estava vendo essa prima, né? Era saudade. E ele sempre via ela indo lá para casa, indo lá em casa. Né? E ele entendia que era Deus mandando ela ir lá em casa. Só que a gente começou a entrar assim, Deus fechou nossas portas financeiras. Então a gente tinha o costume de todo final de semana fazer almoço lá em casa. E a gente começou a cortar os almoços, porque ficava muito caro para nós, tá? Então assim, a gente parou. E ela se suicidou, sabe? Ela entrou em depressão, se suicidou. E isso abalou muito ele. Muito, que ele achou que a culpa, em parte, era dele. Porque Deus. ele sonhava com ela e ele achava que ele tinha que levar ela lá para casa para cuidar dela. Só que ela é mais velha do que ele. E nisso, quando aconteceu, ele pegou e veio falar comigo, mãe, por que eu não escutei Deus? Por que eu não conversei com a senhora? Eu não contei, né? Eu falei assim, meu filho, nem eu ia saber que isso ia acontecer. Não tem como a gente prever essas coisas. Às vezes Deus estava só falando, alertando, olha, vamos ficar mais presente, né? Ou a gente tem que aproveitar o dia de hoje. Às vezes era isso que Deus estava só falando, né? Não que você era responsável, eu tinha que cuidar dela. Não, meu filho. Até porque você é mais novo do que ela. E se ela não quisesse vir aqui em casa, ela não ia vir. E nisso ele ficou, sabe? E ele começou a ter isso abalou tanto o emocional dele, que hoje eu entendo que a pessoa, quando ela começa a ter crises emocionais, crise de pânico, depressão, tudo isso mexe também com a sua estrutura física. Com certeza. E ele começou a ter taquicardia. E ele, sabe, para ele, taquicardia era uma coisa muito grave. E daí, logo em seguida, ele também teve depressão, né? Crise de pânico também. Porque ele começou a achar que Deus ia cobrar dele. Com quantos anos ele estava, Fabi, quando isso começou a acontecer? Essa fase aí 13 para 14.
Olha o alerta, né? Porque, assim, muitas vezes a família não ouve, não dá atenção. No caso do Ian, ele não conseguiu transmitir isso para você, né? Essa preocupação que ele estava dentro dele. E ele já tinha um agravamento, um agravante na saúde dele. Que esse histórico, esse acontecimento só fez aflorar ainda mais. Porque aí veio o pânico, o pânico veio o ataque cardíaco. E aí acelerou o processo na vida do Ian, que já era grave a situação dele. Daí desencadeou tudo aquilo que os médicos sempre tinham medo que acontecesse. Mas aí veio a pandemia, né? Tudo começou a fechar, hora abria, hora fechava, hora abria, hora fechava. E a gente não conseguia mais levar ele para São Paulo. A gente ligava para os médicos lá, eles falavam assim, não adianta vocês quererem vir, tá tudo fechado. Nem aeroporto. Mesmo ele com esse estado grave, já não podia levar. Não, porque o avião para ele era um risco grave. A pressão do avião, sabe? Então, assim, para ele poder ir, ele teria que estar muito bem. E a depressão, a ansiedade, o pânico, já dentro do avião, pela pandemia também em si, já acelerar. Não, e usar máscara naquela época. Ia acelerar mais ainda o processo. Sim. Né? Sim. E assim, assim, eu falo assim, no começo não foi fácil. A gente, mesmo conhecendo a palavra, eu tive que orar, pedir para Deus, né? Entendimento, discernimento para entender tudo aquilo que a gente estava vivendo, né? Por que foi acontecer tudo isso agora, que não podíamos mais ir para São Paulo, agora que as coisas a nossa situação financeira estava apertada, né? E sabe... E Deus não respondia. Era assim, um silêncio da parte de Deus. E esse silêncio de Deus, para muitas pessoas, acha que Deus tirou a mão, que Deus não está mais ali, que Deus esqueceu, que Deus não responde, né, Fabi? Sim. Mas o que levava vocês, cada dia mais, como você falou, ter pessoas ali orando? Eu me lembro disso porque a gente era nós somos da mesma igreja, né? Você do Goiabeira e eu do Cristo Rei, mas a igreja orava pelo Ian. E mesmo na pandemia, né, que não tinha fechado tudo totalmente, como você falou, tinha hora que estava aberto, tinha hora que não, mas aí fechou tudo. Teve que todo mundo ficar em casa. Meu marido queria ir para a chácara, queria esconder, queria ir para o mato, né? Aquele desespero, idade, hipertenso, pré-diabético. Imagine vocês, me conte, como foi isso tudo? Olha, naquela época, por mais que Deus... Hoje eu consigo ver melhor ainda, né? Mas eu sentia, né? Por mais que eu não conseguia escutar a voz de Deus e não entendia as coisas, eu sentia um cuidado de Deus, sabe? Eu sentia um cuidado assim... Nossa, em tantas coisas, porque assim, como eu disse, a nossa porta financeira foi fechada. Porque ali, hoje eu entendo que ali Deus estava nos ensinando a sermos dependentes dele. Totalmente. Totalmente. Por quê? Porque quando a nossa porta financeira estava aberta, o que a gente precisava, a gente tinha condições para comprar, ou adquirir, ou pagar. A nossa porta fechou, até para os medicamentos a gente tinha dificuldade. E Deus mandava pessoas levar lá em casa. Porque Deus já sabia das necessidades. E o essencial não falta, porque Deus ele cuida dos detalhes. Não. E assim... A primeira vez que o Ian, quando ele tinha 5 anos que ele infartou, eu entendi. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe? Eu entendi ali que o nada me faltará inclui também os dias maus. Porque Jesus falou, tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo, porque todo mundo vai ter o seu dia mau. E ali eu entendi que o meu dia mau tinha chego, né? E o do Ian também, e da casa toda. Só que a gente acha assim, é só uma vez, não vai ter mais. O crente, o cristão, ele acredita assim, que as lutas, que depois que a gente vence, não vão ter mais. Por isso que veio a minha revolta na época da pandemia. E eu orava e eu não conseguia escutar Deus, porque não adiantava Deus falar comigo naquela hora. Tava todo um acelerar de pandemia pro mundo. Sim. Não era só na casa da Fabiana. Não. Mas na casa da Fabiana tinha um agravante. Tinha um filho que precisava de um socorro
atual, emergente, na hora. Fabi, fala para nós, ainda dá tempo aí, Aguinaldo? Fala para nós como foi o momento que o Ian passou mal em casa. A hora Na realidade, ele estava na casa de um amigo, né? Foi assim, a escola tinha fechado, né? As aulas estavam online e ele estava na casa de um amigo que mora perto lá de casa. E ele me ligou: mãe, eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu falei assim: para, Ian, para com isso, não fica profetizando essas coisas. Ainda falei para ele, né? E eu comecei a orar com ele. E ele já não conseguia nem responder mais, porque ele estava com os batimentos muito acelerados. Daí eu falava: Ian, você tá me escutando? Ele respondia só: Ian, você quer que eu vou te buscar? Daí ele só falava: Eu falei assim: quer dizer o quê? Sim. Daí ele: daí meu marido falou assim: vamos lá buscar ele. Vamos lá buscar ele, que não tá legal. E é pertinho mesmo lá de casa. Daí a gente pegou, entrou no carro, fomos lá. Daí os pais do amiguinho do Ian, como eles já são todos, eles estavam em 4 ali, já eram todos pré-adolescentes, então eles estavam acostumados a ficar sozinhos em casa, né? Eles ficam, prédio também, então estavam brincando lá embaixo, e subiram porque o Ian estava passando mal. E nisso, quando a gente chegou lá, nossa, foi assim, assustadora a cena, porque ele estava caído no chão, ele não conseguia levantar, suando, né? E nisso eu liguei para uma amiga minha que sempre acompanhou também o nosso caso. Ela é cirurgiã pediatra, né? E ela conhece o histórico, tudo, né? E ela chegou para mim e falou assim, eu liguei para ela, daí ela falou assim: Fábio, onde você tá? Daí eu falei assim: olha, eu tô aqui no prédio tal, né? Perto de casa, assim, assim. Ela: vou aí, posso? Eu falei assim: com certeza. Daí ela foi. Daí ela começou, quando ela viu, ela colocou o oxímetro, tentou ver o batimento. Ela falou: Fábio, eu não consigo ver, vamos chamar uma ambulância. Vamos chamar uma ambulância, que o trem é grave. Vamos colocar ele na UTI já. Daí eu sei que ela ligava para as UTIs e não tinha vaga. Daí ela falou assim: não, eu vou dar um jeito. Porque já era aquele estouro, Fabiana, da pandemia. Sim, as UTIs já estavam cheias. lotadas. Todo mundo, Covid, né? Pessoas morrendo, sendo entubada. E o Ian, uma criança ali no chão, né? Com o coração sem ser escutado. E essa médica, juntamente com vocês, no desespero total, todo mundo correndo Sim. atrás de uma UTI. Daí ela conseguiu uma vaga no Jardim Cuiabá, a gente levou para lá. Daí lá foi assim, um tempo que Deus me ensinou o sentido do perdão. Por quê? Quando ele chegou lá, para você ter uma noção, o batimento dele estava tão acelerado que aquele aparelho que a gente coloca no dedo, sabe, que parece um bico de pato? Sim. Aquilo ali, ele só vai até 150. Daí a minha amiga falava assim: tá errado isso. Eu achava assim que estava errado, porque não estava chegando a 150, né? Porque estava além de 150. Meu Deus. Estava mas tão ela não queria falar que para mim. Ultrapassou o normal, né? Chegava a 150 e aparecia erro. Entendeu? Estourava o equipamento, porque ele não né? conseguia continuar. Medir, né? Isso. Que só era para medir no máximo 150. Isso. Quantos dias que vocês ficaram nessa UTI no Jardim Cuiabá? No Jardim Cuiabá a gente ficou acho que uns 20 dias. Mas ali, olha, como que foi o processo para ele poder voltar. Quando a pessoa está com o batimento tão acelerado assim, ele entra na UTI e o processo é o seguinte: eles dão uma descarga, eles falam que eles dão um choque, o coração para, depois eles dão outro choque para o coração voltar no ritmo certo. Então, naquele dia que ele entrou na UTI, já era tarde da noite, porque até conseguia vaga na UTI e tudo, mas assim, a gente conseguiu colocar ele no Jardim Cuiabá, deu o primeiro choque, voltou, beleza. Só que assim, o processo em criança é um cuidado, sabe? É um cuidado muito grande, porque criança fica traumatizada, né? E depois tem aquela questão de ficar ali na UTI, né? Vão ligar um monte de equipamento. Então, eles têm um cuidado muito grande. Tem anestesia para tomar e tal. Daí chama a fisioterapeuta também, porque se precisar entubar, já está toda a equipe ali montada. E nisso, ele precisou fazer, isso se chama cardioversão, que é você parar o coração e voltar depois de um tempo.
Meu Deus. Ele precisou fazer 4 vezes essa cardioversão. Meu Jesus. Nessa noite. Num único dia. Deram choque para o coração parar. Depois deram choque para voltar. Dava um tempo para ver se normalizava, daí o coração começava a acelerar de novo. Chegava a 180, prepara. O anestesista já ficava toda a equipe ali, esperando. Esperávamos 40, 50 minutos. Loucura. Já vamos fazer de novo. Só que assim, ele estava tranquilo, porque ele não sentia nada. Ele escutava as coisas, né, mas não entendia nada, não sentia nada. Então estava super tranquilo. Isso o Ian estava com quantos anos, Fabiana? 13 para 14. 13 para 14 anos. É. Esse processo, então, durante a noite, fez 4 procedimentos desse. Sim. E aí, conseguiu normalizar o coração dele? Conseguiu normalizar. Mas daí já era umas quase 3 da manhã, quando conseguiu normalizar. Vamos lá, voltamos. E nós temos muita coisa para acontecer aqui hoje ainda, com essa mulher extraordinária, mulher de fé, gente. Pensa numa mulher de uma fé extraordinária. Ela me inspira, mas graças a Deus, dentro do livro Mulheres Diamante, Construindo um Legado, Deus colocou grandes mulheres. E foi ali que eu conheci um pouco da história da Fabiana, quando Deus nos uniu. Então, Fabiana, eu quero que você conclua para nós esse processo do Ian, como que foi ali nesses 20 dias de UTI que você falou. Em um único dia, na verdade, uma única noite, 4 procedimentos. Nossa, de altíssima complexidade para uma criança de quase 14 anos. Então, gente, ele não tinha nem 14 anos completo. Conta pra gente, para que as pessoas entendam como foi esse processo, porque a gente fala a jornada da vida, o processo, a lapidação, o que Deus estava fazendo, não só com a Fabiana, mas com o Ian, com os familiares, porque o processo, amada, ele vem para todos nós. É uma jornada de lapidação em cada um de nós, claro, com formatos diferentes, mas é um processo. Conta para nós, Fabiana. Então, daí, lá, nesse dia, como eu falei, foram 4, né? Depois que estabilizou tudo, ele veio e me contou um sonho. Mãe, esses dias, antes de acontecer isso, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente tinha entrado num navio grande e esse navio ia para longe, no alto mar. E todo mundo entrava para dentro do navio, eu ficava no deck. E enquanto eu ficava lá, o céu escurecia e vinha tempestades e eu ficava desesperado, porque eu não conseguia sair dali do deck. Eu não sabia como encontrar vocês, né? E eu acordava assustado. Depois passou uns dias, mãe, eu tive de novo esse sonho. Só que o sonho foi um pouco diferente, porque eu sonhei que a gente entrou de novo no navio, veio a tempestade. Só que depois de um tempo, as nuvens se abriram e o céu apareceu. E as águas se acalmaram. Eu falei assim, meu filho, é Deus cuidando de você. Sabe, na hora a gente não entendia, né, o processo de Deus, o que Deus queria, mas eu falava só assim para ele, só confia que o Senhor tem o melhor para você, Ele está falando que Ele tem o melhor, né? E daí passou uns 3 dias, o coração dele voltou de novo a acelerar. Daí já era final da tarde e tal, e a médica que estava ali dentro, chefe da UTI, ela já estava para ir embora. Nisso chamaram ela de volta e falaram, doutora, o Ian está de novo entrando em taquicardia, né? Como que vai fazer? Daí ela já falou assim, olha, aciona a equipe. Daí eu já comecei a ligar para a cardiopediatra dele, liguei para minha amiga que ajudou a colocar ele lá dentro, que é cirurgiã pediatra. E todo mundo falou, Fabiana, estamos chegando. Fabiana, só que era 5 da tarde, então estava em época de aula ainda, sabe? Tava aquela confusão, né? Pandemia, tudo parado, correria. Tem hora que estava aquele tumulto na cidade, tem hora que não tinha nada. E nisso ela pegou e todo mundo falando, já estamos chegando, mas pode fazer todos os procedimentos, porque a equipe sabe, a UTI sabe e tal. Quando chegou, chamaram anestesista, fisioterapeuta, tudo. Quando chegou ali, a físio e o anestesista, a médica falou para mim, no caso, que estava sempre acompanhando ali, mãe, você vai ter que sair da UTI, você vai aguardar lá no corredor. Eu, tá bom. E nisso, eu estava ali, né, orando, pedindo para Deus, né,
para que tudo corra bem, né? Que o Ian não sinta, que seja como for na primeira vez, os procedimentos sejam realizados, tudo conforme a direção de Deus, tal. E nisso, comecei a escutar gritos do Ian lá na UTI, coisa que eu não tinha escutado da outra vez. E ele gritava lá dentro, gritava e, sabe, nisso eu já comecei a ficar desesperada, nisso saiu uma enfermeira, me segurou, chegou a físio, me segurou, veio outra, eu estava passando mal, falando, nossa, essa médica é louca, e eu, o que está acontecendo, Ela dispensou o anestesista, ela falou assim, ele não precisa de anestesia para fazer isso. Meu Deus do céu. Daí ele foi se acalmando, né? Daí a médica falou assim, mãe, olha só, já tá tudo certo, seu filho tá bem, mas ele precisa de você. Vai lá e acalma ele. Eu entrei, né, segurando o choro. Daí tinha um monitor lá, mostrando o batimento cardíaco, né? E, assim, não caía, ainda estava em 120. Então, estava alto ainda. Daí a médica falava assim, mãe, você tem que acalmar ele. Se passar do 120, a gente vai ter que fazer outro procedimento. Meu Deus, sem anestesia. Não, ela não falou que era sem anestesia, mas eu fiquei sabendo que, assim, tinha enfermeira que foi embora. Falou assim, não vou ficar mais aqui nessa UTI, não, essa médica é louca. Pegou as coisas e foi embora. A outra estava passando mal, né? Meu marido estava lá no corredor também passando mal. E assim, eu tive que entrar para ser acalmar. Mãe naquele momento, ser forte o suficiente para acalmar ele. Sim. E ali eu comecei a orar, pedir para Deus, Senhor, né, acalma o coração dele, né, traz a mansidão, aquieta, né, traz os batimentos para voltar no ritmo certo, não deixa ele passar por outro procedimento. E ele chorando, mãe, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Aí ficou assustado naquela UTI, né? Todo o cuidado que eles tiveram no primeiro dia, ela conseguiu acabar ali com apenas uma cardioversão, né? Um processo. E Deus colocou no meu coração que a oração que eu estava fazendo está errada. Não era aquela oração. E assim, e o Ian falava assim, mãe, eu tô com raiva, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. E eu também estava com raiva, né? Mas eu não podia demonstrar aquilo. E Deus falando para mim, você está orando errado. E eu comecei a falar, mas como que é para fazer essa oração, Senhor? Daí Deus falou assim, você vai perdoar. Perdoar a médica que acabou de fazer seu filho gritar de dor. Sim, fazer aqueles procedimentos que, assim, diz que nem em idoso se faz, a não ser que o idoso esteja, assim, já entrando no fim no óbito mesmo. Daí eu sei que ela pegou e saiu da sala, né? Eu peguei e conversei com o Ian. Ian, Deus está falando que não é essa oração que a gente tem que fazer. Você confia em Deus? Ele confio. Então a gente vai fazer a oração e liberar perdão para essa médica, porque Deus vai cuidar. Você lembra daquele sonho? Daí Deus me trouxe à memória aquele sonho. Você lembra daquele sonho que você teve do navio? Pois é, vai vir aquela calmaria. Glória a Deus. Mas a gente vai orar liberando perdão. E ali a gente começou a orar. Senhor, tá difícil, mas a gente quer liberar o perdão. Né? Abençoa toda a equipe, ser com cada um deles, ser com as suas famílias, né? Que nunca nenhuma daquelas mães venham passar por isso. E a gente foi orando. É muito forte. Acalma o coração do Ian através do perdão, né? Porque eu sei que o Senhor está no controle. E assim, a gente terminou a oração, eu escutei ela falando amém. Ela estava ouvindo a oração. Ela voltou e ela escutou ouviu, a oração. E, sabe, o incrível é que quando eu olhei para o monitor, o batimento estava em 90, caindo. Olha isso. Não precisa mais fazer cardioversão. Eu falei hoje de manhã, Fabi, na nossa live, sobre isso. Não tem nada mais que agrade o coração de Deus do que o perdão. Deus quer transformar as vidas, mas Sim. Você precisa perdoar
e pedir perdão. Sim, Porque perdão o que acontece? O perdão, ele transforma de dentro para fora. E ali, na liberação do perdão, tirando a raiva, o rancor, né? O nervoso que o Ian estava, acalmou ele. O coração voltou a bater como devia bater. Sim. Porque Deus é isso, Deus é transformação, Deus é calmaria, Deus é amor. E o amor faz isso. E naquele dia, Fabi, o que aconteceu? Então, depois disso, graças a Deus, ele não precisou. Mas o que aconteceu? A cardiopediatra chegou, né, viu, ela ficou horrorizada. Ela falava assim, eu não estou acreditando, tal. Daí ela falou assim, não, a gente vai colocar um aparelho chamado CDI, que é ele funciona como marca-passo e ele também funciona como cardioversão. E assim, só que ele não ia sentir. Só que ele ficou tão traumatizado que ele não conseguia, depois que a gente conseguiu colocar, sair da UTI, a gente teve que primeiro ser transferido para a Mecor, porque lá no Jardim Cuiabá não tinha como fazer o procedimento. A gente foi para a Mecor. Ele ficou também instalado lá por um tempo. A gente teve que esperar o aparelho, porque não coloca muito em criança. Então, o aparelho vem do exterior, vem de fora, né? E a gente teve que esperar uns 15 dias, mais ou menos. Daí o médico colocou. Mas eu falo assim, aquilo mexeu tanto com ele, né? Que ele não conseguia mais tomar banho. Ele amava a piscina, ele não entrava mais na piscina. Ele não saía mais de casa. Não voltou a ter uma vida normal Não, mais. Não. E assim, ele aos poucos, né? Ele foi se entregando, né? Então, assim, o quanto é importante a gente querer viver, né? Mas eu falo assim, Deus também entende das nossas limitações. Sim, com certeza. E assim, e ele, ao mesmo tempo que a gente orava, fazia campanhas ali dentro de casa, né? Ele sentia toda a dor, ele começou a ter crises de pânico, que ele sentia tanta dor no estômago que ele caía de dores, coisa que ele nunca sentia. E as pessoas ficavam até assustadas quando ele via ele com essas crises, né? Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que entender que quando as coisas, a gente precisa do discernimento do espírito para saber quando é o espiritual e quando não é. Porque muitas pessoas chegaram a falar, isso é espiritual, é demônio, é não sei o quê. Não, a gente tem que entender que nem sempre as coisas estão acontecendo porque existe um demônio por trás, né? É lógico. A guerra espiritual, poucas pessoas hoje têm discernimento para entendê-la. Sim, elas confundem, né, as coisas, sim, né? E eu sei assim que foi um tempo difícil. Ainda a gente ficou 1 ano e meio assim, sabe? Ele não saía mais de casa, não saía. E para onde eu ia, se eu saía, ele ficava desesperado, mandando mensagem: mãe, até eu responder: oi, Ian, que foi, Ian? Daí ele: vai demorar? Eu: não, já estou chegando. Sabe? Então era assim, coisas. Queria você por perto, Sim, queria você cuidando dele. Sim, porque ele tinha medo de sentir a dor. E tá só. E tá sozinho. E daí ele queria que eu ficasse ali orando o tempo todo. Amém. Sabe? Orando, buscando. Tanto né? é que ele só conseguia dormir, né? Você citou o Salmo 91, mas ele só conseguia dormir escutando o Salmo 91. Olha isso. Até para tomar banho, eu tinha que colocar o Salmo 91 para ele, porque ele ficava com medo. Eu falava assim: meu filho, escuta. A gente tem que encher a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Então escuta que Deus está falando com você através dos salmos. E eu colocava o Salmo 91 dele, ele conseguia dormir, mas assim, era um sono tão desregulado, porque era que nem uma criança, um bebezinho, sabe? Toda hora acordando. Um sono sem descanso, sem descanso, verdade. Fabi, quando foi o dia que o Ian passou mal e houve o óbito? Depois disso, a gente ficou ainda 1 ano e meio em casa, como eu disse, né? E aí fechou tudo mesmo. Até a igreja até fechou. As igrejas tinham fechado tudo. Estávamos totalmente dentro das casas, né? E nisso ele começou a passar mal, era de madrugada, 3 da manhã. Ele começou a passar mal. Só que antes disso, alguns dias antes, ele tinha feito um aniversário. E, assim, perto do aniversário dele, ele teve um sonho, que ele estava recebendo uma flor branca. Né? E eu já entendi ali que Deus ia levar ele. E eu comecei a orar: Senhor, não leva ele ainda, não leva. Né?
porque eu creio que o Senhor pode ainda, né, dar um coração novo para ele. Eu sei que o Senhor pode dar o fôlego de vida. Só que Deus, ao mesmo tempo, falava assim: você quer que ele continue desse jeito? É porque muitas vezes, Fabi, quem não tem o discernimento espiritual, ele fica orando para que a pessoa fique mesmo com dor, Sim. mesmo passando Sofrendo. aquelas lutas, sofrendo ali. Mas você é uma mulher diferenciada. Amém. Você é uma mulher diferenciada porque eu já caminho com você por algum tempo. E a gente sabe disso. Quem caminha com você conhece você, sabe quem é Amém. essa mulher de fé. E eu louvo a Deus hoje por eu fazer parte da sua vida Amém. e por você fazer parte da minha vida. Então eu sei que você sabia que ele tinha que voltar para casa e era o momento certo. Então eu quero que você fale, conte aqui para as pessoas entenderem. Gente, a batalha espiritual, ela nos ensina a viver o discernimento de Deus. O que é realmente entrega ao Senhor. Essa mulher foi forjada no meio de uma batalha muito grande que o mundo vivia. Mas ela travou essa batalha dentro de casa, ela e a sua família. E naquele momento que você entendeu que o Senhor levaria ele de volta, e era o momento certo. Sim. Porque a dor, o sofrimento era tamanho. Nos Ele conte. na realidade, ele estava no meu quarto, né? E ele estava passando mal. Eu encostei ele no meu peito, a cabeça dele no meu peito, e comecei a orar. Orar, pedindo para Deus, né? Restaurar, né? Trazer, sarar as dores, né? Só que aos poucos eu fui sentindo que o fôlego dele Tava indo embora. Tava indo. E nisso, meu marido desesperado ligando, pedindo para SAMU ir lá, para uma ambulância UTI móvel ir lá. E todos falavam: não tem como, não tem como. Não tem vaga, não tem como ir. Não tem para onde ir. Não tem para onde levar. Sim. E ele estava voltando para casa. Estava voltando para casa porque a gente sabe que quando Deus leva e a gente sabe o destino, a gente sabe que o sofrimento acabou, que a dor cessou. Sim. E naquele momento Ian faleceu dentro de casa, nos seus braços. Nos meus braços. E o engraçado, assim, que no meu prédio tem 2 cardiologistas que conhecem o nosso histórico, né? Sabe do caso do Ian. E nisso meu marido ligou 3 da manhã. Ligou para ele. E ele subiu lá, sem medo de Covid, sem nada. Ele chegou sem máscara lá, sem nada, sabe? Ele chegou com a cara e a coragem. E ele falou assim: cadê ele? Daí já fomos levar ele pro meu quarto e tal. Quando ele viu o Ian, ele falou assim: tem quanto tempo que ele tá assim? Só que todo mundo achou que ele estava desmaiado. Só eu sabia. Porque eu senti que sabe, a respiração dele parou. E ele perguntou: tem quanto tempo que ele tá assim? A gente falou assim: uns 5, 10 minutos. Daí ele começou a chorar ali. E ele viu que não tinha mais o que fazer. Mas ele assim, tentou fazer a massagem, né? Daí ele falou assim: não, vamos pegar ele, vamos levar pro Jardim Cuiabá. Lá a gente. Eu sou médico, eu entro com ele. Eu entro lá e a gente vai colocar ele lá e a gente vai trazer ele. Só que assim, a gente colocou no nosso carro mesmo, levamos lá, e chegamos lá, todo mundo: cadê a máscara? Daí o médico falou assim: não tem máscara, vocês arrumam aí máscara para todo mundo, porque ninguém veio com máscara, e já foi entrando. E lá no pronto atendimento, mesmo eles começaram a fazer todo o procedimento, eu sentada ali na recepção, chorando, orando para Deus, tal, pedindo para Deus o fôlego de vida, né? Daí eu falei para meu marido: vamos orar juntos, né? Daí, a gente começou a orar: Senhor, traz o fôlego de vida, né? Nós precisamos do Ian aqui, né? Não leva ainda, né? Deixa mais um tempo, tal. E oramos e sentamos ali, usa as mãos dos médicos, tal, a equipe. Sentamos ali. Quando eu sentei, meu marido fumava cigarro, quer dizer, até hoje ele fuma, mas hoje é eletrônico, né? Ele foi lá fora fumar, e acendendo um atrás do outro. Eu sentei na cadeira e o Espírito Santo falou para mim: não é essa oração. Você sabe que não é essa oração. É entrega. Entrega para mim. Entrega para mim. Daí eu falei assim: Senhor, eu entendo o que é entregar para o Senhor, mas meu marido não entende. Então o Senhor fale com ele, porque eu não quero confusão aqui. Daí eu fui lá fora. Falei: Osvaldo, Deus está falando que não é essa oração. Ele falou assim: eu sei.
Ele já sabia. Deus tinha falado para ele. Glória a Deus, glória a Deus. E ali a gente fez a oração de entrega. A gente terminou a oração de entrega, o médico veio e falou: eu fiz o que podia, vocês querem ir lá? É isso, amados. Quando você conhece o Deus que você serve, você escuta a voz do seu Deus. Sim. Eu trouxe a Fabiana hoje aqui para contar um pouco dessa história. Não era para a Fabiana chorar, porque ela é uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher forjada na palavra de Deus. Amém. Uma mulher grandiosa. Deus nos fez novamente estar junta em um grande projeto. Sim. Um projeto que ela trouxe hoje para apresentar para você, amém, Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso, e vem mulheres e homens de todo o Brasil. Glória a Deus. Deus nos uniu novamente, não só em um livro, porque ela está no Mulheres Diamante Construindo o Legado. Se você quer conhecer um pouco mais da história da Fabiana, você compre o livro Mulheres Diamante Construindo o Legado e você vai conhecer a história de grandes mulheres de fé. Sim. Mas hoje a Fabiana está aqui para fazer um convite, porque essa mulher foi forjada e hoje ela luta, ela guerreia e busca lutar por um projeto grandioso aqui na Terra. Qual que é o projeto, Fabiana? É a primeira conferência que nós estamos lançando, né? Que a Marisete já divulgou, já fez o lançamento, mas que nós hoje estamos abrindo, né? E você sabe que já começou as compras, né? Amém, glória a Deus. Oh, Jesus, maravilhoso. E assim, nós estamos lançando, né? Essa conferência que é para casais cristãos, né? E noivos de aliança. Por quê? Porque hoje, o projeto de Deus é a família. Nós precisamos cuidar da nossa família. Mas Deus não levantou somente as mulheres, Deus levantou o casal. O casal porque o homem é o cabeça e a mulher é aquela que vai edificar o lar, é aquela que vai ser a ajudadora. Não é uma ajudadora qualquer, não. É aquela, a palavra... Você sabia que a ajudadora, se você for estudar no hebraico, que Deus usa lá quando fala que vai dar para Adão uma ajudadora, não é uma ajudadora igual nós costumamos usar, não. É uma ajudadora igual a força de Deus. Sabia? Eu falo que a mulher de Provérbios 31 é a Débora, a juíza, a profetisa, sim, a Fabiana, que é essa mulher cheia de fé, amém, como Esther, né, que orou e que colocou na presença de Deus, sim, se preparou para viver e salvar toda uma geração, mas é também aquelas mulheres que vai lá, que serve o marido em casa, que ensina o menino o caminho que deve andar. É aquela mulher que sai, que faz negócio. É aquela mulher, Fabi, que prepara o marido para ser homenageado na cidade, como diz lá, ser honrado, sim, como autoridade da cidade. Mas as mulheres querem o empoderamento do mundo. E Deus quer nos mostrar que nós já somos poderosas, sim, em Deus. Não precisamos. Nós somos o ser mais poderoso que Deus criou. Através da mulher vem toda a humanidade à Terra. Não há poder maior, não, que é o poder de gerar a vida e saber o momento de entregar a vida ao Senhor novamente. Verdade. Então, Fabiana, esse projeto, quando Deus colocou isso no seu coração? Em 2023, num sonho. E eu te digo mais, Marisete, quando eu estava fazendo meu exame esses dias, eu sonhei de novo com o projeto. Gente, olha, eu acordei, porque eu estava tomando uma anestesia geral, né? Eu acordei e falei assim, mas cadê? Cadê? Então, assim, eu creio que foi de Deus, porque Deus colocou no meu coração através de um sonho. Em 2023, 2024, nós tivemos um encontro em São Paulo. Lá, Deus também colocou no coração da Marisete. A gente conversou, firmamos, oramos, apresentamos a Deus. Deus só foi alinhando os projetos. E Deus já confirmou no céu. Você, amém, casal, que está passando por luta, por desafios, você que precisa reaquecer, eu falo que aquecer o seu relacionamento, reavivar as chamas, ou você que está aí querendo se divorciar, não quer mais viver esse casamento por alguma coisa, Deus quer falar com você e tem data marcada para você ser impactado pelo que Deus quer fazer na sua vida. Sim. Dia 11, 12, 13 de abril, na primeira, Fabi. Oi? A primeira... A nossa primeira... sim, nossa primeira conferência de casais. No caso,
a gente estava falando que era homens com propósitos e mulheres diamantes. Mas eu falo assim, é Deus colocando cada um na posição que deve estar no reino de Deus. Olha que coisa linda. Deus colocou no coração da Fabi em 2013. Em 2014, ou em 2020, em 23. Em 2024, nos encontramos em São Paulo, sem saber, na Bienal do nada. Livro. Sem nem imaginar que seria possível. Os sonhos de Deus está alinhando essa unidade. Então, Deus colocou no nosso coração. E nós estamos aqui hoje para lançar na Marisete França em Foco, Liderança na Jornada da Vida, a primeira conferência de casais e noivos de aliança em Cuiabá. Amém. E é essa fé que levou essa mulher a, juntamente comigo, decidirmos alinhar as velas, porque homens e mulheres precisam estar caminhando lado a lado no projeto que Deus quer para nós aqui na Terra, que é o projeto A Família. Você quer ser forjada, como a Fabiana foi, na palavra de Deus, para viver os sonhos do Senhor aqui na Terra? Venha estar conosco. Sim. Na primeira conferência de casais em Cuiabá. Você também que está passando, como a Marisete já falou, com um problema no casamento, antes de tomar qualquer atitude, dê uma chance, né? Para essa conferência, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus não criou o divórcio, ele criou a união do homem e da mulher. A família de Deus é o projeto que Ele quer aqui na Terra. Então, hoje, eu quero agradecer você, minha amiga, por ter aqui, mais uma vez, colocado para fora toda essa vivência, essa fé, essa coragem de contar a sua história. Esse momento lindo que Deus fez você viver. Porque Deus te lapidou para você ajudar na lapidação de muitas mulheres. Verdade. Hoje a Fabi tem um projeto que ela cuida de mulheres que também viveram luto, perderam filho, maridos, né, que são mulheres forjadas. Fala um pouquinho, Fabi, rapidão, que a Aguinaldo já está me olhando ali. Esse projeto, né, nasceu na realidade no meu coração quando eu estava na última UTI com meu filho, que ele gostava de assistir um programa chamado Armas Forjadas. Ali Deus me falou muito que isso é o que Deus quer de nós, né? Para podermos conseguir lutar as batalhas dessa vida, nós precisamos passar por vários processos da forja, né? Desde a escolha do material, e Deus escolheu o melhor material, que somos nós. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Ele nos criou. Mas o que acontece? Às vezes, a gente não está preparado para entregar os nossos filhos. E então, ali, Deus me mostrou que, através da forja, a gente pode levar essa esperança para outras mulheres, outras mães que entregaram, ou melhor, que acham que perderam seus filhos, mas, na realidade, só devolveram para o pai. Então, amados, quem quiser entrar em contato com a Fabi, mande aqui no meu Instagram, no Instagram da rádio, no Instagram da Fabiana também. A gente vai deixar aqui, né, todo esse contato para que você possa entender o que Deus tem para você na Terra. Deus tem o melhor. Amém. Deus tem o projeto dele, é a família. E o projeto do Senhor, ele é tratado com cuidado, com zelo, com amor. Nós escolhemos o melhor lugar de Cuiabá, não é verdade, Fabi? Com certeza. Onde será a nossa conferência? No Hotel De Ville Prime, Cuiabá. Então, amados, aguardem, porque será extraordinário. Corra! Porque as inscrições já começaram. E as vendas já estão lá. Olha aí, ó. E já abrimos o primeiro lote, 50 vagas para o casal. No Hotel De Ville Prime, você pode fazer a sua reserva no hotel, mas faça a sua inscrição. Garanta a sua inscrição. Depois você escolhe se quer ficar no De Ville, se você quer ficar em outro hotel aqui próximo, mas faça a conferência de casais e noivos de aliança, que será dia 11, 12 e 13 de abril, para a honra e glória do Senhor. Eu quero agradecer, muito obrigada, minha amiga Aguinaldo já está ali apontando o dedo, dando tchau. Muito obrigada a todos. Mande aqui perguntas para a Fabiana, siga a Fabiana lá no Instagram, conheça esses projetos e venha estar conosco na próxima terça-feira. Nós teremos um novo convidado aqui, às 17 horas, no mesmo bate-canal aqui na Rádio Metrópole FM, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site e também
pelo Facebook e o YouTube. 17 horas, Marisete França em Foco, liderança na jornada da vida. Aguardo você. Obrigada, Fabi. Obrigada a você, Marisete. Foi um prazer. Deus abençoe a todos.